Olha Olá, aí. Ei, boa Luciana. Ei, Lu, noite. boa Boa noite. noite. Vocês estão conseguindo me ver e me ouvir bem? Estamos ouvindo e escutando bem, Luciana. Tá Seja muito Ótimo. ótimo. bem-vinda ao Esclerose Múltipla Brasil, né? É um prazer para nós estar aqui com você. E sensacional, né, a sua participação aqui. Então, eu sei que vai abrilhantar muito aí você e o Thiago esses próximos 20 minutos, 20 a 30 minutos, né? Vamos falar assim. Obrigada, Rodrigo. Boa noite para todo mundo que está aí nos ouvindo, participando. Para mim é uma honra, uma alegria imensa estar participando desse congresso que eu já venho acompanhando há alguns anos. Sou admiradora do trabalho de vocês, que é fundamental, né, para toda a comunidade da esclerose múltipla aqui no Brasil, né? Afinal de contas, informação é o melhor remédio e conhecimento é poder, né? Então, não Massa. tem como Bom ter demais. uma boa vida, né? Não tem como ter um bom tratamento e bons resultados sem a gente, de fato, conhecer a doença, se informar, né? E, claro, se responsabilizar pelo tratamento, né? Então, essa é a iniciativa de vocês de trazer esse congresso voltado para os pacientes, para a jornada dos pacientes, realmente é transformadora. Bacana, Então, viu? é uma grande honra estar participando desse movimento. Muito E Obrigado obrigada. pelas assim, palavras aí. para a gente foi uma felicidade muito grande, viu, Luciana? Quer te chamar de Lu, poder dispensar tanta À formalidade, já é uma vontade. querida. A Luciana, gente, já desenvolve um trabalho há um bom tempo, né, na área, é psicóloga. Eu vou fazer uma breve leitura do seu currículo, tá joia? Para quem não lhe conhece. Então, Luciana Spagnoli, ela é psicóloga, gente, ela é especialista em neuropsicologia, formada em terapia cognitivo-comportamental, que é a TCC. Ela é coach cognitivo-comportamental, tem uma atuação em terapia de aceitação e compromisso, né, em técnicas cognitivas e comportamentais em psicologia da saúde e hospitalar. Ela vem aí nesses 20 anos ou pouco mais, né, buscando promover saúde física, mental, bem-estar e autoconhecimento com qualidade de vida para pessoas com doenças crônicas, né? E a Luciana convive com a esclerose múltipla desde 2003 também, né? Não sei se eu deixei de falar ou mencionar alguma das formações aí, Luciana. Não, é isso aí. É isso aí. Eu venho desde da minha graduação me especializando dentro da área clínica, né? E dentro desse foco buscando o que tem aí de mais moderno, que tem o que a gente tem em termos de evidências, né, de que funciona, né? Então a gente vai incluindo aí, né, diversas abordagens terapêuticas, ferramentas, né, para otimizar o acompanhamento psicológico das pessoas que precisam, especialmente aquelas que vivem os desafios de uma doença crônica. Para poder dar início, então, tá? A palestra, né, aí da Luciana, né, e do Thiago, Estresse e Esclerose Múltipla, enfrentando juntos, vivendo melhor. E o juntos é juntos mesmo, né? Equipe multiprofissional, médicos, familiares, o próprio paciente, cuidadores, né? Então, eu sei que vai ser um sucesso a palestra, deixo vocês aqui, daqui a pouco eu volto aí, um grande abraço. Obrigada, Legal, Rodrigo. Rodrigo. Eu vou apresentar aqui, gente, compartilhar uns slides. A ideia é a gente fazer um painel, né? A gente pode pedir, Luciana, para me interromper a qualquer momento. Deixa eu ver se já aparece para vocês aqui minha tela. Sim. Então, a ideia, gente, a gente apresentar, eu vou apresentar alguns slides, pouquíssimos slides, você trazer uma base mais teórica, para que a gente possa, né, estabelecer essa conversa sobre essa questão tão importante, a questão do estresse, esclerose múltipla, como nós podemos abordá-lo, né, no nosso dia a dia, para que nós possamos viver melhor, né? Então, a ideia é mesmo de um painel. Eu vou fazer uma apresentação inicial, Luciana pode colocar, se quiser, enfim,
fazer algumas colocações antes da sua fala propriamente dita, por favor, fique à vontade, tá? Perfeito. Então, a ideia, gente, que a gente pensou seria trazer um pouco informações sobre esse tema tão importante, tá? Não tem nenhum conflito de interesse para essa apresentação, para esse painel, e eu começo a minha fala trazendo a Guerra do Golfo, tá? Especialmente no período de agosto de 1990 a fevereiro de 1991. Olhem as cenas, né, tão fortes, né, que a gente pode observar nessas duas imagens. São imagens de Tel Aviv, após o ataque, né, quando Saddam Hussein declarou guerra ao Kuwait, etc. E Israel acabou sendo, enfim, envolvida. E aqui nós temos as imagens aqui de Tel Aviv. Imagina a situação, o nível de estresse que essas pessoas estavam passando, né? Mas que tipo de estresse nós estamos vendo aqui? Vou até colocar meu laser aqui, ó. Nós estamos, aqui no caso, está sob ataque de mísseis, né, na cidade durante a Primeira Guerra do Golfo. Vejam vocês o nível de destruição, né? A mesmo que está se passando na Ucrânia atualmente, na verdade. Ou seja, nós estamos diante de um estressor traumático extremamente forte, com risco de vida. E a gente conversando também, já com o Luciano e com outros, a gente pode, né, a gente pensa em dividir os estresses, se a gente for pensar de uma forma bastante didática, entre estresses que são internos e externos. Aqui nós temos um estressor externo muito forte, né? Ameaçador, né? Impõe a vida em risco. E nós percebemos o estresse toda vez que nós estamos diante de uma situação que nós precisamos lutar ou fugir. E nós não conseguimos, né? Então, sempre que a gente não consegue sobrepor ou vencer aquela situação desafiadora, nós não conseguimos nem lutar, nem fugir, muitas vezes, a percepção do estresse é maior. Então, o recorte aqui seria, nesse caso, de um nível máximo de estresse, né, que essas pessoas viveram. E aqui tem um propósito, vocês vão ver por que eu estou mostrando esse slide específico da Guerra do Golfo e essas imagens aqui. Vejam vocês que nós temos aqui um paciente portador de esclerose múltipla, ou aqui um outro, enfim, que passou por essa situação. Nós vamos ver aqui o porquê. E aqui, do outro lado, nós vamos falar dos estressores que não levam ameaça à vida, né? Que são os aborrecimentos de vida diários. Então, por exemplo, não ter tempo suficiente para fazer tal atividade, não poder trabalhar, não conseguir fazer, enfim, meu autocuidado, ter muitas coisas para fazer, uma sobrecarga de afazeres, especificamente aqui no caso, com relação à esclerose múltipla, ainda ter toda uma agenda de obrigações em relação ao autocuidado, compromissos com exames, com médicos, com terapeutas, com relatórios. A medicação, né? Se tem medicação, se não tem, se está faltando, se o governo vai liberar. Olha só, vamos até refazer essa lista aqui, né, Luciana? Eu trouxe algumas aqui, por exemplo, perder coisas, não conseguir fazer, eu podia ter ido, perdi oportunidades. A saúde de um familiar, às vezes de um filho, de uma filha, de um esposo, pais, idosos, esclerose múltipla, para quem tem 50 anos, 55, os pais já têm mais idade, enfim, estão passando por uma situação, obrigações sociais, preocupações com padrões de uma forma geral, em ter sucesso, carreira, enfim, o excesso de responsabilidades, e uma série de listas aqui, né, Luciano? Acho que você poderia depois nos ajudar aqui a preencher uma série de aborrecimentos de vida diária. Eu vejo muito também aqui de consultório, nesses 15 anos aí de 2005, que eu comecei na neurologia, sou formado em 2000, né, em dezembro de 2000, eu iniciei na neurologia em janeiro de 2006, e nesses 15, 16, 18 anos, a gente vê muita história, né? Eu gosto muito de conversar, etc. Eu costumo dizer que a consulta mais demorada minha aqui foi 4 horas e 9 minutos. Nossa!
E, assim, a gente teve uma situação que nós tivemos que discutir várias questões, consultas de 3 horas, etc. Às vezes a gente tem que entrar mesmo na questão para poder abordar, poder dar um norte, né? Então, assim, aborrecimento de vida diária, o que eu trouxe desses 2 recortes é que aqui, poderia botar um outro slide aqui, mostrando a resposta endócrina metabólica a esse tipo de estresse. Nós temos um nível muito alto de cortisol, que suprime, muitas vezes, o sistema imune, e uma repercussão de extremo desgaste para o sistema nervoso, o organismo como um todo, né? A parte cardiovascular, etc. Tá? Enquanto que aqui, os aborrecimentos de vida diária, eles são um outro padrão, né? Inclusive, tem trabalhos mostrando, né, esses modelos que comparam os estudos com animais de laboratório, que tentam reproduzir esses estresses que nós vivemos no nosso cotidiano, os estressores de vida, né, ameaçadores, e aqui os aborrecimentos, aqueles que não são ameaçadores, mas são perturbadores, nós temos respostas biológicas diferentes, gente. Aqui, interessante, olha, nós temos um aumento do cortisol, mas um aumento discreto do cortisol, ele é capaz até de promover a inflamação. Tá? Tem modelos experimentais que conseguem mostrar isso. E aí eu trago essa revisão sistemática do David Moore, do professor David Moore, que foi publicada em 2004, mas ela traz um recorte muito interessante, porque ela aglomera muitos estudos que foram publicados até então e colocam todos esses estudos aqui que conseguem demonstrar uma certa relação, uma certa associação entre estresse e aumento do risco de surtos. E aí, vocês viram, o Dr. Gutenberg colocou a forma mais comum da doença, que nós sabemos, 85% das vezes, na forma recorrente remitente, ela é manifesta sob a forma de surtos. Então, esses trabalhos todos aqui, eles mostram que há uma associação. Associação não quer dizer causa, tá? Mas existe uma associação. E aí, cada um de vocês vai deixando a pergunta, né, Lu? Para cada um que nos assiste, né, que está aqui nos acompanhando, pode até escrevendo no chat se vocês sentem ou não, se vocês percebem ou não que o estresse é um fator de risco para a ocorrência de surto, tá? E aí eu vou terminar aqui mostrando esse estudo, olha, o estudo de Nisipianu, de 1993, que mostra o efeito protetor do estresse. E esse estudo, gente, ele avaliou justamente o período da Guerra do Golfo lá nos pacientes em Tel Aviv. Olha que interessante, fica a mensagem aqui. O estresse ameaçador de vida, né, que leva a risco de vida, naquele grau, ele teve efeito protetor, os pacientes tiveram menos surto durante o período de avaliação. E por que eles souberam disso? Porque a Bayer estava testando uma medicação, a beta-interferona, para doença. Esses pacientes estavam acompanhados quando a guerra eclodiu. Então, eles puderam monitorar e obter esses dados para nós, algo muito raro de acontecer na literatura, né, na história da ciência de uma forma geral. Então, eu concluo aqui, passo para você, Lu, trazendo essas informações, né, que existe uma associação que é moderada, mas o efeito ele é tão grande quanto o efeito da própria beta-interferona, talvez até maior. O estresse pode promover, segundo essa meta-análise, um efeito de exacerbação de surto maior do que o efeito de proteção da beta-interferona. Lá no caso, lá atrás, que se usava, né, muito beta-feron, etc. Então, associação consistente entre eventos de vida estressantes e exacerbações e surtos. A ausência de ligação de fatores estressores específicos, esses estudos não conseguem definir exatamente, especificamente, e que esses dados também não devem ser utilizados para dizer que os pacientes, que nós somos, no caso, responsáveis pelas nossas exacerbações. Ou seja, o manejo dessa questão do estresse, nós não temos culpa, tá certo? Então, já passando para a Luciana, nós sabemos, então, que os eventos de vida estressantes não traumáticos estão associados com aumento de risco de surtos e que a associação entre esses eventos e as exacerbações e os surtos, ela é complexa e não pode ser determinado para qualquer paciente do ponto de vista individual, né, os estudos. Aí eu trago. E agora, Luciana?
Pois então, estou muito feliz de estar falando sobre estresse aqui contigo, Tiago, porque assim, eu entrei nesse universo de cabeça, né, de pesquisa dentro da esclerose múltipla, quando eu me deparei com um agravamento da minha doença, né? Depois de 10 anos de diagnóstico, eu, de repente, tive surtos que eu nunca tinha tido, eu fiquei muito doente, e foi um momento da minha vida em que eu estava muito estressada, talvez o momento de maior estresse na minha vida, né? E eu sabia que aquele desconforto que eu estava sentindo, sintomas, né? Muitos da esclerose múltipla estariam relacionados a esse estresse, né? E foi a partir daí que eu me lancei aí na pesquisa, cheguei no David Moore, né? Eu comecei a pesquisar bastante, né? Puxa vida, né? Estresse, ele gera surto, não gera, né? Como é que é essa relação da esclerose múltipla com o estresse? Como tu disseste, a gente não pode afirmar, né, com certeza, de que se eu me estresso, eu vou ter um surto, ou se eu tiver um grande estresse, eu vou desenvolver a doença, né? Mas assim, o que eu percebo enquanto paciente, e também profissional que acompanha vários pacientes, né, é que normalmente o estresse ele está presente, né? Então, dentro da minha experiência, eu poderia dizer sim, com certeza, o estresse é um grande vilão, né, para quem tem esclerose múltipla, e isso eu escuto também de muitos pacientes que eu acompanho, né. Então, assim, em relação a essa consideração aí que tu fez, como é que eu vou compartilhar aqui? Vou colocar Amanda, aqui, ó. cá para mim, pronto. Em Você veja, a relação, Chainara coloca, olha só, que pois é, todos os ó, surtos foram após episódios de grande estresse, né? Um abraço para a Chay. para mim foi assim, tá, Chay? E eu escuto isso de diversos pacientes semanalmente, né, na minha clínica, assim. Então, assim, o estresse é uma resposta adaptativa do nosso corpo, né, física, psicológica, diante de uma situação que é percebida como ameaçadora, desafiadora ou incontrolável, tá? A gente precisa ter essa reação para que a gente possa reagir, né, e nos proteger, seja lutando, fugindo, né? A gente precisa dessa reação. Hoje a gente não costuma lutar ou reagir, né? Mas a gente, porque as nossas ameaças elas estão muito mais inseridas dentro do nosso cotidiano mesmo, né? Das nossas atividades, obrigações de trabalho, enfim, sociais, né? Então essas ameaças elas estão aí e muitas vezes a gente não consegue nem lutar e nem fugir, né? E fica com esse estresse aí com a gente, né? Quando esse estresse ele acaba sendo prolongado, né? O estresse crônico, como a gente chama, aí sim, a gente costuma ter impactos importantes, né, na nossa saúde física e mental, né? Então, o estresse, esse estresse em pequenas doses, ou esse estresse mais agudo, né? Muitas vezes parece ter sim esse efeito protetor, né? Quer dizer, ele te prepara para lidar com aquela situação, né? Uhum. Exatamente, ele te dá mais adrenalina, te dá mais concentração, tu fica focado, né? Mas quando esse estresse passa a ser crônico, né? Aí sim a gente começa a ter impactos importantes, né, na saúde física e mental, né? E assim, importante aqui a gente falar assim, como que eu sei que eu estou estressada? Porque hoje em dia, né, se tu tá numa mesa de bar e diz assim, nossa, eu ando muito estressado, todo mundo vai dizer, bom, mas eu também, né? Então, como disse até o Rodrigo, né, hoje em dia se fala muito em saúde mental, a gente tem aí números que são alarmantes, preocupantes em relação a indicadores de saúde mental, né, de transtornos psiquiátricos,
né? Então, assim, como é que eu sei que eu estou sobrecarregada, que eu estou muito estressada, né? A gente tem sinais aí físicos, indicadores emocionais e também comportamentais. Os físicos, que a gente mais vê, então, dores de cabeça, né? Diarreia, constipação, rigidez, tensão muscular, né? Indicadores emocionais, irritabilidade, mau humor, né? Dificuldade de tomar decisões, dificuldade de lidar com, se sentir sobrecarregado, né? Comportamentais, a gente tem aí, então, distúrbio de sono, né? Distúrbios alimentares, distúrbios na libido, né? Na vida sexual, né? Abuso de álcool e outras drogas, né? Então, esses são indicadores aí de que o estresse está pegando, Você né? mencionou a questão do sono, Luciana, intervenção curta. Tem um trabalho, até estava lendo esses dias, que avaliou a questão do estresse da pandemia da Covid-19, né, na população com pacientes com EM, né, eles identificaram uma piora na qualidade do sono, né, não conseguiram identificar ainda outros fatores, né, teria que fazer um acompanhamento mais a longo prazo. Mas a questão do sono já foi documentado já. Sim, sim, sem dúvida. E nós Então, estamos ainda vivendo essa pós-pandemia, né, que eu acho que ainda está muito intenso. A gente fez o certeza, primeiro congresso em 2020, né, estávamos no auge da pandemia, sim, primeiro SEMB, nós tivemos a segunda edição, a terceira e agora a quarta. Parece que nós ainda estamos vivendo, né, um sim, rearranjo, né, um remodelamento, sim, aí, uma situação pós-pandemia, ainda esse mundo pós-pandemia, né? concordo contigo, Thiago. E, assim, distúrbio de sono é o que a gente mais vê, assim, no consultório. E nem é uma coisa que o paciente vem, né, trazendo, assim, eu quero trabalhar, quero melhorar o meu sono, né? Ele não vem com essa demanda, né? Ele vem com uma Uhum, demanda de ansiedade, né, de uma questão de humor, né, uma adaptação, de repente, a um diagnóstico de doença e tudo, e aí a gente vai investigar, vai fazer a anamnese e ver que tem distúrbio de sono. Né? Ou a pessoa não está dormindo bem, ou ela está usando hipnótico para dormir já há bastante tempo. Né? Então, de uhum. fato, né, as pessoas elas estão bastante estressadas. E depois da pandemia, sem dúvida, mais ainda. A gente tem um estilo de vida que favorece muito, né, a instalação de estresse. São muitos os fatores que a gente tem aí que contribuem para esse estresse. E depois da pandemia, então, realmente o estresse tem sido um grande problema. Como eu estava dizendo, os fatores geradores de estresse, eles são inúmeros e variados. Né? A gente pode dizer que são fatores que são externos, então, como uma guerra, como um problema de saúde comigo, com um familiar, alguém que eu gosto, né? Uma demissão de trabalho, né, um divórcio, problemas financeiros, são aí pressão no trabalho, são alguns dos fatores externos aí mais comuns, né, do dia a dia da gente. Já o que a gente chama de fatores internos, né, estão relacionados com as nossas crenças, atitudes, né, a maneira como a gente percebe as coisas, né? A maneira como a gente interpreta as coisas, as situações que acontecem na vida da gente. Pensamentos negativos, preocupação, medo, ansiedade, depressão, né? São fatores internos geradores de estresse. Né? Então, a gente tem aí, né, uma mistura de muita coisa, né? Muitas vezes, por exemplo, eu tenho um divórcio, né? Eu sou demitido, e aí vem junto a preocupação, vem junto uma angústia, vem junto um pensamento negativo de que eu nunca mais vou conseguir um emprego decente na vida, né? E as coisas vão se intensificando. De maneira que a gente tem aí inúmeros fatores geradores de estresse, mas cada pessoa vai viver, né? Vai perceber esses fatores de uma maneira diferente. Então, o que é estressante para Perfeito. ti, de repente não é estressante para mim, ou o que não é tão estressante para mim, para ti, de repente, é extremamente estressante.
né? Então, isso é muito individual e, claro, também está relacionado com o que a gente entende de recursos que a gente tem para lidar com esses fatores, né? Com esses estressores, né? Então, eu sou demitida. Será que eu tenho condições de buscar uma nova posição, um novo emprego, né? Ou não, né? É o fim da linha. Essa demissão significa que eu não sirvo para nada, que eu sou uma pessoa fracassada, né? Às vezes, um estressor, ele pode ser positivo num sentido de motivar, de estimular, né? Não, tive um divórcio, por exemplo, né? Não, agora eu vou buscar, né, ter um novo relacionamento em que eu vou buscar, né, ser respeitada, vou buscar ter realmente um apoio emocional que eu necessito, né? Então, muitas vezes, o estresse, dependendo de como a pessoa lida com ele, pode ser, inclusive, uma alavanca, né? Para uma transformação que vai gerar mudanças positivas na vida da pessoa, né, Thiago? É uma questão importante, você mencionou a questão dos relacionamentos, né? E talvez seja, não sei se os que estão conosco aqui, se você também concorda, mas acho que talvez seja um dos pontos principais, né? Que cada um deve parar e refletir, né? Enfim, e poder, acho que olhar, né? Acho que a esclerose múltipla acaba convidando isso de uma forma geral. Eu costumo falar no aspecto da mochila que a gente carrega, a gente tem que trazer essa mochila, deixá-la mais leve um pouquinho, né? E relacionamentos que talvez a gente não sabe se não esteja bem posicionado no relacionamento, ou relacionamentos que não são tóxicos e não tóxicos, né, Luciano? Acho que o relacionamento abusivo não é abusivo, sim ou não, 1 ou 0, 1, né? Não sei se mas refletir sobre os relacionamentos, né? Acho que ter a compreensão, o suporte, o apoio do companheiro ou da companheira, né, perante a sua condição atual, enfim, a demanda que vai acontecer, enfim, a demanda que já está acontecendo, rever esses relacionamentos e cortar, né? Às vezes você mencionou aí, eu tenho visto casos assim de pessoas que depois que cortaram relacionamentos, a vida melhorou, né? Conseguiram. Acontece. Acontece. E aí a gente vai falar um pouco das estratégias aí de enfrentamento, né? E incluir isso também, né? O que eu consigo excluir de fator estressante na minha vida? Às vezes a gente consegue, né? Então, no caso de um relacionamento que está me trazendo estresse, né? Talvez eu possa terminar esse relacionamento, talvez se é uma pessoa com quem eu não posso terminar, tipo uma mãe, um pai, um irmão, eu possa adaptar a relação, né? De repente sair da mesma casa, né? Eu posso repensar a maneira de me relacionar com essa pessoa, né? Mas enfim, de fato, o que a gente vê, né? Quando as pessoas estão bastante estressadas, que esses problemas de relacionamento acabam sendo fatores geradores de estresse, né? Importantes na vida dessas pessoas. Né? Eu costumo dizer no consultório que se relacionar é o maior desafio que a gente tem na vida, né? Maior ainda que problema financeiro, que guerra, que problema. Né? Se relacionar é um grande desafio. E se relacionar se entender, se conhecer, né? A gente conseguir se conectar com as nossas emoções, né? Lidar com essas emoções, né? Isso é muito desafiador, né? Então, sem dúvida, os relacionamentos, incluindo o relacionamento com a gente mesmo, né, são grandes geradores de estresse, né, sem dúvida. E aí, assim, né, a gente tem aqui, somos pessoas com esclerose múltipla, a maioria de nós aqui somos, né, então, pessoas com esclerose múltipla. Tem muitos estudos aí que mostram que, normalmente, pessoas com esclerose múltipla são mais estressadas que a população em geral, né?
E assim, e esse estresse maior da pessoa com esclerose múltipla está muito relacionado com qualidade de vida também, né? Então, pessoas, né, com uma percepção de estresse maior têm uma qualidade de vida menor. E com essa qualidade de vida menor, né, a gente tem aí uma esclerose múltipla que muitas vezes pode ficar mais agressiva, pode trazer mais prejuízo, né, pode trazer mais incapacidade, né? Então, assim, é fundamental que a gente possa dar atenção para o estresse na vida da gente, né, e mudar a nossa maneira de lidar com o estresse. Porque é aquilo, a gente não consegue eliminar, né, essas fontes estressoras. O estresse, ele está aí o tempo todo, né, com a gente. Mas a gente pode mudar a maneira como a gente lida com o estresse, né? E também aquilo que a gente aceita que nos estresse, né? Perfeito. Então, assim, hoje, felizmente, a gente tem aí muita evidência, né, de estratégias que, de fato, nos protegem, né, contra o estresse, nos ajudam a diminuir o impacto do estresse, né, na nossa vida, da nossa saúde. Então, assim, Olha, o legal de amor, colocar aqui. A Patrícia traz para a gente assim reconectar com o amor próprio, né? sem dúvida. Então, assim, a gente precisa realmente focar, né, em diminuir o estresse, sim, aumentar a nossa qualidade de vida. Isso é fundamental para que a gente tenha sucesso no tratamento da EM, né? Não é só tomar medicação. Todo mundo vem falando aí no Congresso, né? Gutenberg falou, né? Não é só tomar remédio. Eu preciso realmente mudar comportamentos, né? Mudar minha maneira de ser, estar na vida, pensar na vida, para que eu possa ter uma saúde e o mínimo de impacto da EM no meu cotidiano. Então, assim, infelizmente, né, tem muitos. Infelizmente, a gente tem, então, esses estressores externos, né? Que a gente não consegue controlar, a gente não consegue excluir, né? Por exemplo, eu não posso excluir a esclerose múltipla da minha vida, né? Eu não posso mudar o meu saldo na minha conta corrente do banco, né? Então, tem coisas que a gente não consegue fazer, não estão sob o nosso controle, né? Mas, normalmente, os estressores internos, eles estão sob o nosso controle, a gente consegue controlar, né? E a gente deve, então, mudar o nosso foco para aquilo que a gente pode mudar, né? Aquilo que dá para readaptar, aquilo que dá para ressignificar, né? Aquilo em que eu realmente posso fazer a diferença. Mas Né? posso fazer até uma provocação, Luciana? Mas, por favor. Assim, eu sei que a gente, muitos dos externos, a gente não tem atualmente como, de fato, acho que evitar, né? É muito difícil evitar, mas aqueles que possivelmente a gente possa, né? A gente sabe assim, olha, eu tenho um trajeto, eu vou trocar uma moto por um outro veículo, eu vou trocar um esporte, eu vou deixar de fazer, talvez a bike eu estou com um desequilíbrio, eu posso cair de bicicleta, eu posso ser, como se diz, eu posso ter uma colisão com um veículo, né? Se eu praticar um esporte que tem um risco maior, a gente precisa praticar esporte, então talvez buscar práticas mais seguras para diminuir a ocorrência, né? Que a gente possa estar menos vulneráveis aos fatores estressores externos. Eu acho que o interno é obrigação nossa para todo mundo como ser humano, né? Diante da EM, então, é um convite para olhar para si, né? E para quem está ao redor. E também, talvez, seja possível a gente fazer um planejamento nesse sentido para diminuir a chance de estressores externos, né? De Sim, sem dúvida. vulnerabilidade, de situações de vulnerabilidade, seja ela financeira, física, né? Sim, e essa coisa da vulnerabilidade que tu está falando, Thiago, está muito relacionado também a esse impacto do estresse na vida da gente, né?
quanto mais vulnerável eu me sinto, mais vulnerável eu sou aos efeitos negativos do estresse. Né? Então, assim, aquela história, eu me vejo diante de um desafio, de uma ameaça, se eu penso, meu Deus, né, vai dar ruim, eu não tenho o que fazer, eu vou ser esmagada por essa ameaça, né, eu vou sofrer muito mais. Já se eu penso assim, não, peraí, deixa eu olhar aqui para essa ameaça, né, o que eu tenho, né, dentro de mim, o que eu tenho de recurso que eu posso utilizar para lidar com essa ameaça? Né? Opa, deixa eu pensar bem, talvez eu possa fazer alguma coisa que vá mudar e que essa fonte estressora não me prejudique tanto. Né? Então, assim, dentro das estratégias, né, que a gente tem aí, que são baseadas em evidência, tá? Já para controle de estresse, né, vem muito disso, né, dessa coisa da gente, deixa eu até passar aqui, isso. Tem muito disso também, né, da gente entender quais são os nossos limites, entender o que eu posso fazer, o que eu não posso fazer, para também diminuir esses estressores externos, né? Então, assim, quando a gente fala aqui em tentar eliminar estressores, né, de repente é isso, de repente tem a ver com um estilo de vida, né? Então, eu posso tentar não conviver com pessoas que eu percebo que me estressam, que não me dão apoio, que não me dão suporte. Né? Eu posso tentar não conviver com esse tipo de pessoa. Né? Eu posso tentar eliminar estressores, por exemplo, se eu me sinto sobrecarregada e estou sempre num automático, né? Eu posso, de repente, desacelerar, né? Fazer uma lista, planejar a minha vida, e aí ter uma noção de hierarquia, de prioridade. Então, não preciso fazer tudo, né? Deixa eu ver aqui o que é prioritário, vamos fazer aqui passo a passo, né? Então, são atitudes que podem nos ajudar a eliminar estressores. Né? Cultivar apoio social é fundamental. É fundamental. Né? Então, eu ter conexões sociais saudáveis, né? Eu poder contar com pessoas, né? Que vão me ajudar, desde um ombro amigo, simplesmente para me ouvir, que eu tenho para dizer, até numa questão mais logística mesmo, de me dar um suporte, de me levar ali no hospital, né? De ir pegar a medicação para mim, né? De me ajudar a fazer uma faxina na casa, né? A pessoa que eu posso ligar numa hora que eu estou ruim, que eu estou estressada, que eu estou triste, e essa pessoa vai me colocar para cima, vai me fazer rir, né? Vai me apoiar, vai me dar suporte. Então, isso assim é fundamental. Né? A gente precisa sim cultivar as nossas conexões sociais. Bom, alimentação saudável, né? Acho que todo mundo aqui já ouviu isso. Né? Então, assim, não tem como a gente escapar disso, tá? Então, alimentação saudável, boa noite de sono, praticar atividade física, a gente não vai conseguir fugir disso, tá? Tem que trazer isso para a nossa agenda, não tem como, tá? Não tem como. Para que a gente não se... Não tem como. Para a gente não se sentir vulnerável diante do estresse, a gente ter recursos, ter autoconfiança, né, uma sensação de autoeficácia, a gente precisa ticar esses componentes aqui. A gente precisa dormir bem, né, ter um sono de qualidade, né, a gente precisa praticar atividade física, tá, e comer bem. Né? Alimentação saudável. Ontem a gente teve uma palestra sensacional, né, da Carolina, mostrando aí diversas dietas que no frigir dos ovos é assim, é comer comida de verdade, desembalar menos, né? Comer comida de verdade, muita fruta, muita verdura, carnes magras, gorduras boas, né? Então não tem muito segredo aí, é comer comida de verdade, comer bem, comer com consciência, saber o que tu tá ingerindo. Né? A maioria das pessoas não sabem o que elas estão comendo, né? Vamos citar aí a Coca-Cola, né? Tu sabe o que tem na Coca-Cola? Nossa Senhora.
Não, ninguém sabe, né? Ou tu compra aquele nuggets, aquela comida congelada que tu vai colocar no micro, tu vai ler a tabela nutricional ali, tu vai entender, Sim, assim, sim. três ingredientes. O resto da lista, tu não tem a menor ideia do que é. Sim, sim. Né? Então, assim, a gente precisa, sim, comer bem, tá? Isso é fundamental. Meditar, né? Meditar tem sido, assim, tem recebido muita atenção, né? Dentro da área da saúde mental, né? A meditação realmente é uma estratégia extremamente simples, qualquer pessoa pode fazer, em qualquer momento, em qualquer lugar, e é extremamente efetiva. A gente tem aí, né, muita evidência, muitos estudos que mostram, né, diversos benefícios da meditação. Então, meditar é uma coisa simples, né, e que vai fazer muita diferença, né, para que a gente possa sair do automático, ter noção desses pensamentos, né, se confrontar com esses pensamentos que ficam aí, né, rondando a cabeça da gente e afetando a nossa vida emocional e o nosso comportamento. Então, meditar é essa parada, né, e esse convite a estar no momento presente e entender como que eu estou me sentindo, o que está passando pela minha cabeça, né? Existem aí vários tipos de meditação, hoje em dia com a internet, né? Tem muito recurso para meditação, né? Muita coisa disponível na internet. Então, assim, eu recomendaria de tudo aqui, né? Eu recomendaria começar pela meditação. Dá para Que legal. começar hoje, né? Foi na Uhum. minha vida, lá quando eu tive doente, muito doente, por causa da EME, foi o que me resgatou, assim, Ajudou. né? Eu não conseguia fazer muita coisa, né? Então eu meditava, e meditava muito a sério, e foi isso que foi me reerguendo, assim, né? A partir da meditação, Sensacional, hein? alimentação, eu Nossa. fui conseguindo voltar à minha atividade física. Então, assim, se for para dar aí uma dica boa para vocês, assim, comecem pela meditação, né? Fantástico. E vamos contemplando todos esses itens aí da lista. Inclusive, até recomendo o pessoal fazer um print, né? Ou anotar, colocar num papelzinho, deixar na geladeira, deixar na mesa de trabalho, né? Para que a gente não esqueça de que a gente precisa contemplar tudo isso para que a gente tenha saúde física e mental. Né? Bom, fora meditar, reservar momentos na natureza também, isso faz bastante diferença. Tá? Isso significa, de repente, eu sair no final de semana para o interior, né? Quem mora na cidade, ou para quem mora mais no interior, fazer uma trilha, fazer uma caminhada num bosque. Mesmo quem mora numa cidade, não tem a possibilidade de viajar, ir numa praça, né? E sentar embaixo de uma árvore, observar passarinhos, ouvir, colocar os pés na grama, né? Se sentir conectado com a natureza, isso também faz bastante diferença, né? Principalmente se a gente coloca isso na nossa agenda, né? Como um hábito cotidiano, né? Eu, por exemplo, tenho a Sem sorte dúvida. eu tenho a sorte de ter duas praças muito próximas à minha casa, praticamente do lado. Então, assim, no mínimo 2 vezes por semana, eu aproveito essas praças, eu vou ali, tomo um sol, observo os passarinhos, coloco o pé na grama, né? Então, isso faz, sim, bastante diferença, tá? Não esquecer de manter as atividades prazerosas, né? Normalmente, quando as pessoas estão no automático, estão nessa aceleração do estresse, né, a primeira coisa que elas excluem da agenda delas são esses momentos de prazer, assim, né? Sem dúvida. Que é daqui a pouco, sei lá, assistir uma comédia, que é daqui a pouco fazer algum tipo de arte, né, algum trabalho manual, né, botar uma música bem alta e dançar na frente do espelho, né, ou mesmo ligar, falar com aquele amigo que é engraçado, né, enfim, então isso parece ser uma coisa óbvia, mas é muito importante, porque a gente observa realmente quando as pessoas estão estressadas, estão nessa roda,
acelerada do dia a dia, né, do cotidiano, nesse né? automático, é uma das primeiras coisas que elas cortam, assim, né? Até muitas vezes se sentindo culpadas, né? Nossa, eu devia estar estudando, eu devia estar trabalhando, eu devia, né? Estar lendo, mas eu vou ficar aqui fazendo crochê, né? Eu vou ficar aqui jogando videogame. Não, né? Aí entra aquela coisa da produtividade e tudo mais, né? Não menos importante, reformular pensamentos, né? A gente viu ali que muitos dos nossos estressores, eles são internos e estão relacionados com a forma da gente pensar nas coisas, né? E esses pensamentos que a gente tem, muitos são do tipo de ruminação, ou seja, a gente fica pensando em coisas do passado, né? De uma maneira, às vezes, melancólica, saudosista, ou de culpa, eu devia ter feito isso, devia ter feito aquilo, mas se não tivesse sido assim, a minha vida seria outra, né? Ou com preocupações, que são aqueles pensamentos orientados para o futuro, né? Como é que vai ser minha vida? Será que eu vou conseguir ser alguém na vida um dia? Será que eu vou conseguir ter dinheiro? Será que eu vou conseguir fazer aquela viagem? Será que eu vou ter saúde? Será que eu vou conseguir casar? Será que eu vou conseguir, enfim, né? Será que eu vou conseguir participar lá do congresso, né? Vai me dar um branco, né? Então a nossa cabeça, ela está sempre assim, né? Geralmente orientada para o passado ou para o futuro, né? E os nossos pensamentos ficam circulando por aí, né? E, claro, a maioria das vezes os pensamentos eles são absolutamente disfuncionais, eles não levam a gente a lugar nenhum, né? Apenas nos deixam ou tristes, né? Ou ansiosos, ou enfim. Né? Então, que colocação importante, viu, Luciana? A gente não tem os pensamentos que não nos levam a lugar nenhum, gente. Presta atenção. Exato. Não. O pensamento ele tem que ser, eu tenho que usar o pensamento a meu favor, né? A gente tem uma máquina incrível que é o nosso corpo, né? E uma mente que é assim, sensacional, né? A gente precisa, né, entender como essa mente funciona, né, para que ela possa funcionar da melhor maneira possível, né? E então, assim, sair desse lugar passivo, né, de espectador da mente, né? Então, eu estou aqui assistindo. Sim. A minha mente é um filme de terror e eu estou aqui apavorada, né, me contorcendo na cadeira, chorando, gritando, querendo morrer, né? Quando, na verdade, eu posso passar a ser a diretora desse filme, né? Fazer um filme que é mais agradável, né? Eu posso escolher quem é o protagonista, a luz da cena, a música, a trilha sonora, né? A gente pode fazer isso, né? Então, reformular pensamentos, né? Ter uma outra relação com os pensamentos é muito importante, né? Muito importante mesmo, né? E, claro, procurar ajuda, né? A gente não consegue dar conta de tudo sozinho, né? Principalmente hoje em dia, né? Quando a gente tem tanta coisa para fazer, esclerose múltipla, a gente está aqui falando com muitas mulheres, né? Então, assim, mulherada hoje, né, tem 3, 4 turnos, a gente tem que dar conta de muita coisa, né? E geralmente a gente não pede ajuda, né? Porque é a gente que tem que fazer, a gente que tem que dar conta mesmo, né? Então, pedir ajuda também é algo que a gente deve contemplar, a gente deve cogitar, né? Tanto a ajuda daquelas pessoas que a gente confia, que a gente ama, que a gente sabe que nos respeitam, né? Quanto de profissionais também. Uhum. Né? Então a gente, né? O psicólogo ele pode ajudar muito, né? Para que a gente possa contemplar, né, essa lista aí de ferramentas que a gente lê assim, é tudo lindo, né? E tudo, mas tá, vamos colocar na nossa vida, no nosso dia a dia, né? E de maneira constante, né? Como que a gente faz isso, né? Então, abrir um pouco a guarda e pedir ajuda é muito importante também para que a gente possa lidar com o estresse, né?
de uma maneira mais saudável. Eu Não diria assim deixar... que seria difícil, né? Desculpa até te interromper, Luciana, mas é difícil, eu acho, uma pessoa poder caminhar sem o auxílio de um psicólogo, né? Eu vejo, Olha, sinceramente, por mais que seja de todos o indivíduo, por mais pragmático que seja, por mais empoderado, uma pessoa que tem aí um arcabouço, tem um repertório emocional muito grande, não sei, talvez um ou outro, mas seria exceção, né? Acho que sim, oportunizar um espaço para ter um contato, né? Sua fala foi muito agradável, o pessoal está parabenizando demais, né? que Adoraram. legal. Estou vendo Você ali. traz Olha, pelo chat, né? Luciano, professor Luciano, um beijo para ti, adoro ele, grande profissional aqui da esclerose múltipla dentro da fisioterapia, viu? Luciano Palmeiro. Ai, que legal. É um grande pesquisador, ele está no pós-doutorado agora, está validando aí uma escala, né, aqui para o português. É muito legal saber que o pessoal está conectado aí, que tudo está fazendo sentido para eles. Olha aí, a Luciana me colocou, olha aí, obrigado, parabéns. Querido, olha, ele é um cara que, de repente, pode participar aqui do Congresso, hein? Ele tem muito, muito conteúdo, muita coisa para falar para a gente. Bacana. Olha aí a Gabi também agradecendo, enfim, muitos agradecimentos. Obrigada, Gabi. É um Obrigada. tema, assim, a ideia, Então, eu queria trazer, assim, trouxe uma abordagem, né, Luciana, assim, um panorama um inicial, panorama, né? né? Eu achei que, assim, sua fala traz um acolhimento muito grande, né, uma clareza, eu me senti acolhido também, né, Ai, que dentro coisa dessa sua boa. fala toda, fez muito sentido, e uma necessidade da gente se planejar, né, gente? Eu vejo assim, a questão do digital, eu tenho entendido aqui muito, um dos aspectos que eu vejo aqui, talvez escrevendo até algo para publicação, que é a anamnese digital. O médico, eu digo aqui como profissional, talvez os psicólogos também estão abordando isso, mas a questão de como a pessoa usa o digital, como é que o digital está impactando a saúde do indivíduo, né? Porque acordar de manhã cedinho e ir direto para o Instagram, talvez já seja para desorganizar a nossa vida inteirinha, né? Começa a aparecer aquelas fotografias, aquelas propagandas, desorganiza todo o dia da pessoa, Uhum. né? Até achar o fio da meada novamente e perder o horário. Então, Olá, assim, gente, tudo bem? aí, Rodrigo, chegando na área aí, ou Como seja, é que vocês manter esse estão? planejamento. Então, com aquele gostinho de quero mais, né? Esse é um assunto Ficou, né? que a Passou Excelente, rapidinho. excelente. eu acho que esse é um tema para a gente desenvolver mais, né? Quem sabe eu no meu Instagram, um dos meus planejamentos aí para os próximos meses é abordar mais o estresse, né? E de repente até vou te chamar, Thiago, para a gente continuar essa troca, né? Conversar. Eu sei que tu entende Aprofundar. bastante do assunto e vamos falar mais sobre estresse. Excelente, sabe, Luciana? Né? Eu acho que vocês e o Thiago trouxeram um assunto aí muito importante aqui para o evento, né? Todo mundo aqui adorou vários comentários, né? E é como você disse, né? Esse é um tema que não tem fim, né? E, e é um tema extremamente importante, né? E eu gostaria de agradecer demais aí a sua presença, né? Eu acho que você abrilhantou muito aqui o nosso evento. E isso é importante, né? Porque as pessoas precisam de se sentir acolhidos, né? Eu acho que o acolhimento é muito importante. O Tiago também, né? Agradecer, né? Que é igual, como você falou, né? É um tema que o Tiago gosta muito, né? E é um tema do momento, né? Eu acho que é isso que a gente tem que ter. E agradecer vocês aí, né? Eu acho que foi sensacional essa contribuição de vocês, né? Muito importante para todos nós aí. Foi muito Nossa, bom o painel. Né? Adorei, viu, Luciana? Muito obrigado pelo convite, eu viu? adorei também. Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Hoje, dia 30, né? Um dia tão importante para a gente, né? Dar luz à esclerose múltipla, né? Essa doença que muitas vezes é invisível. E o fato dela ser invisível acaba trazendo aí ainda mais estresse para aquela pessoa que tem a doença.
né, por uma questão de incompreensão, né, de desconhecimento das pessoas. Então, o que a gente está fazendo aqui também ajuda a comunidade de esclerose múltipla a não ser tão estressada, né? Quanto mais gente estiver sabendo o que é esclerose múltipla, né, como é que é, o que acontece, melhor qualidade de vida para essas pessoas. Então, muito obrigada. E, mais uma vez, parabéns pela iniciativa de fazer esse congresso tão importante para a nossa comunidade. Foi muito bom. Muito Já está convidada Luciana. para o próximo e para outros momentos, gente. Contem Aguardem comigo. que a gente Contem vai fazer comigo. contato, tá? Contem Bom comigo. descanso, Lu. Obrigado, viu? Eu que Beijão. agradeço. Fique com Boa Deus. noite, gente. Obrigado. Tchau, tchau. Até a próxima.